Para quem não me conhece, pessoal, meu nome é Richard, estou na indústria desde 98, trabalhando nas áreas de engenharia e qualidade. Sou consultor aqui na Interaction Plexus desde 2017, atuando em treinamentos, consultorias e auditorias. Já tive a oportunidade de gerenciar projetos de implantação da 9001, da 14001, com históricos de sucesso de, por exemplo, zero não conformidades em processo de certificação. É uma honra estar aqui com vocês no dia de hoje para a gente falar, então, das DIS. Vamos tentar entender primeiro, né, lá na frente, o que é essa tal de DIS, o que vai mudar, o impacto. Vamos trazer alguns números interessantes também, né, para você criar repertório, né, para na conversa do dia a dia você ter algum tipo de informação, repertório para potencializar a conversa e potencializar os seus resultados, tanto na 9001 quanto lá na 14001. Tudo bem? Vou voltar aqui com a minha apresentação, fazer o setup aqui de tela. Voltando aqui. Bom, dando uma introdução, certo? Deixa eu só ajeitar a minha tela aqui. Estou entendendo que estamos todos vendo, né? Como em uma orquestra. É assim que a gente encontra essa frase que nós encontramos lá no site da ISO, né? Como em uma orquestra. É preciso, gente, então, o quê? Muitas pessoas trabalhando juntos para desenvolver algum tipo de norma, não só a 9001 ou 14, né? Qualquer tipo de norma. E o papel da ISO nesse processo, como ela mesma se intitula, né? É semelhante a um maestro em uma orquestra. Nesse trabalho, então, um rascunho, já do começo aqui, é importante falar que o que a gente vai estar discutindo aqui é o material da Plexus e tendo como base esse rascunho da própria ISO, tanto 9001 quanto 14001, né? Então, o rascunho ou draft, ele é estabelecido para quê? Para atender as necessidades do mercado. O processo posterior, né, um processo de votação, é um processo democrático que acontece dentro da ISO, né? É a chave desse todo o fluxo do processo como todo desenvolvimento. Se isso for alcançado, digamos assim, essa votação, essa aprovação, o draft se torna, né, conforme os passos que a gente vai aprender aqui também, quais são os passos, qual é o fluxo de desenvolvimento dessas normas, né, chega até o final para então se tornar uma ISO. Também vamos falar aqui de quando que está previsto para ser lançado realmente a versão oficial, tanto da 9001 quanto na 14001. Então, ó, desde a primeira proposta até o final do desenvolvimento, claro que isso varia, mas gira em torno de 3 anos esse processo, né? Então, a gente, claro, já repetindo aqui, falando do fluxo, tem todo um caminho a percorrer, esse caminho gira em torno de 3 anos. Bom, estamos falando da DIS. O que é essa DIS? Né? DIS é um acrônimo das palavras em inglês, né? Draft International Standard, ou simplesmente um rascunho de uma norma internacional. E aqui eu destaco, reforço já desde o começo aqui, que a base desse webinar, a base do conteúdo que a gente está fornecendo, compartilhando com vocês aqui, é em cima desse rascunho, apesar do nome, né, da tradução aqui, da tradução para rascunho, é um material oficial que você encontra lá no site da ISO. Você paga lá, você compra, baixa o material. Mas é um material ainda em nível de draft, rascunho. Por isso que ele é chamado de DIS. Bom, entendi a DIS, entendi que esse processo demora 3 anos. Mas então como é que é esse fluxo de desenvolvimento? O fluxo de desenvolvimento ele tem alguns estágios mostrados aqui nesse slide, né? Começa lá com a parte preliminar, digamos, uma conversa inicial. Dentro da ISO existe uma diretiva que mostra o caminho de como que é o processo de desenvolvimento. Lá dentro a gente vai encontrar esse fluxo e fala que quando é uma norma internacional, o prazo, entre aspas, de validade dela é de 5 anos. Então, a hora que sai uma norma,
após 5 anos, que ela é efetivada, após 5 anos, essa norma volta, digamos assim, para esse debate preliminar para verificar a necessidade de uma atualização, de uma revisão. E aí caminha para a proposta e vai para a preparação. E cada estágio existindo pontos de controle, né? A gente, depois da preparação, passa por um processo de comissão, vamos falar dessa comissão e tal, tudo mais, e onde que nós estamos, a gente vai ver certinho onde a gente está nesse fluxo, tanto para 9001 quanto para 14001, a fase de consulta. Depois da consulta aprovada, que é basicamente o refinamento, as alterações e tudo mais, parte para o processo de aprovação, e aí chega na tão esperada publicação. Aí realmente a norma está pronta para ser publicada. E aí vejam que inicia o ciclo, né? Ele volta, né? Revisão, cancelamento, ou seja, revisão, entra em revisão e a norma morre para substituir e começa lá no zero novamente. Em que estágio estamos com relação à ISO 9001? Essa imagem que está aí é uma imagem que a gente tem lá, encontra no site da ISO 9001 e mostra todos esses estágios que eu acabei de mostrar para vocês no slide e o desdobramento desses estágios, né? Então, essa que está indicado aqui, ó, é o momento que a gente está com relação a 9001. Então, vai andar para cá aqui. Então, ó, veio lá, né, uma curiosidade para conhecer. Esse WD aqui é o Working Draft. Então, ele avança depois de um Committee Draft, né, que é o CD, e a gente está na DIS aqui, ó. DIS, e avançando da DIS, o próximo estágio vai ser o quê? Né? Um FDIS, um Final DIS, né? Que basicamente, quando chegar nesse estágio aqui, vai ser muito, muito, muito parecido do que a gente verá na publicação. Lembrando que isso aqui é um documento vivo, né? Então, antes de eu entrar aqui para conversar com vocês, hoje pela manhã eu falei, opa, vou entrar no site, vai que mudou isso aqui. Isso aqui é um documento vivo. As últimas atas que eu tenho acompanhado, as últimas informações, esse momento aqui está fechando aqui, ó. Logo, logo já pula para 4.60, 4.92. Provavelmente aí nas próximas semanas a gente já vai estar tendo uma evolução com relação à ISO 9001. E a 14.001? A 14.001 está um pouquinho na frente, né? Ainda no estágio aqui de consulta, né? Mas um pouquinho mais lá na frente, ó, já preparando para FDIS, né? Então, um pouquinho na frente. Bom, a ISO, ela se auto-intitula aí, né? Como um maestro tocando uma orquestra e tal, né? Que o papel da ISO é organizar e tudo mais. Tudo bem. Então, quem são os músicos dessa orquestra, desse coral? Então, vamos chamar assim, né? Quem são os músicos que trabalham por trás para a formação, para escrever o que está escrito, que a gente vê lá, tanto na 9001 quanto na 14.001, tanto em outras tantas normas que existem. Então, a elaboração de uma norma da ISO 9, a 14, a 45 e assim vai, né? Basicamente, ela reúne grupos de especialistas que representam os mais diversos setores, né? Pô, de sabonete a aeroespacial, MP3 a café. Então, são vários especialistas, são mais de 200 grupos de especialistas. Esses grupos de especialistas também são chamados de quê, gente? De comitê técnico, né? Que são os famosos TCs, famosos nem tanto, vai. Os TCs. Tem o TC, o Comitê Técnico da 9001, que é o TC 176, eles são codificados, identificados por números, né? Então, o TC 176 ele é responsável pela gestão da qualidade e garantia da qualidade, ISO 9001. E qual que é o escopo da atuação desse grupo técnico, desse comitê técnico? Padronização no campo da gestão da qualidade. Vale o destaque aí, né? Eu vi ontem o LinkedIn estava cheio, certo? De felicitações pelo Dia da Qualidade, Dia Internacional. Então, para quem não pegou aí, ontem, então, dia 13 de novembro, foi o Dia Internacional da Qualidade, né? A qualidade só de parabéns. Então, a padronização da gestão da qualidade, bem como a padronização
da qualidade de setores específicos, né, que são afetados, e do Conselho de Gestão Técnica da ISO, né? O TC 176 faz parte de outros também, ele ajuda em outros comitês. E existe o TC 207. Bom, a cor já dá um indicativo, né? O TC 207 vai falar de gestão ambiental, ISO 14001. E o escopo é parecido. Padronização, só que agora é óbvio no campo da gestão ambiental. Basicamente aqui, né, gestão ambiental para abordar os impactos ambientais e climáticos, incluindo aspectos sociais e econômicos relacionados ao apoio ao desenvolvimento sustentável. Então, esses dois comitês, 176, 9001, 207, 14001, lá dentro existe uma coleção de especialistas, um grupo de especialistas, cada um na sua área, que trabalha no desenvolvimento, que faz acontecer aquele fluxo que nós vimos anteriormente. Um detalhe legal, agora há pouco, né, o Albieri fez a nossa apresentação. Muitos que estão aqui, conhecem a gente, conhecem a Interaction Plexus. Estamos há 30 anos no mercado. Eu tive a honra de receber uma homenagem em nome da diretoria da Plexus aí pelos 30 anos, num centro na CIG e tudo mais. E é legal conectar aqui que dentro do comitê técnico da ISO, nós temos um colega, o José Domingues. O José Domingues, que é um diretor da Plexus Internacional, né? Então, a gente tem um representante, né, um colega da Plexus, que está dentro, ele é um expert ISO TC 176, né? Lá do comitê da 9001. Então, a gente tem acesso ao colega, isso potencializa as informações, né? Bom, como é que a gente viu o fluxo e quando é que começou? Essas informações que estão aqui basicamente foram tiradas do site da própria ISO, né? Então aqui tem uma informação lá no site do TC 176, está aqui embaixo a fonte, né? Então lá de janeiro de 2023 tem mais ou menos assim, olha, vamos começar a falar sobre esse negócio aí de revisão. Então lá em janeiro de 2023, né? Tem aqui na abinha notícias a primeira informação que nós encontramos sobre podemos assim dizer, um start do que a gente está vendo aqui agora. Da 14.001, o negócio foi um pouquinho mais rápido, né? A gente entra mesmo site, lá dentro da ISO, a gente encontra o TC 176, tem a aba lá News também, a gente encontra lá que em maio de 2025, lá alguma coisa sobre a transição. Não encontramos nada se foi antes, mas é o que tem informação oficial, que é o que a gente está trabalhando aqui, é que em maio o TC 207 fomentou essa revisão da 14.001. Deixa eu tomar uma água aqui. Bom, 9.001, 14.001. Quantas certificações, sites certificados existem no mundo como um todo? Você sabe dizer? Dá para imaginar que é um número grande, né? Esse slide que eu estou apresentando para vocês é da última pesquisa feita pela IAF, né? Mostra, se eu pegar só aqui, ó, então a gente tem um Pareto não vou falar principais, né? Mas de algumas normas de sistemas de gestão, e nós estamos vendo aqui em primeiro lugar a 9.001 e em segundo a 14.001. Se a gente somar os sites, né? Tem o azul escuro aqui, mostra os certificados, o azul claro, sites, né? Endereços, vamos assim simplificar. Então, se a gente somar aqui... Oi? Sua imagem travou. Alô, alô. Sua imagem travou. Vamos ver aqui. Agora voltou. Compartilha de novo. Obrigado, Paulo, assim, pelo feedback. Richard, vamos fazer assim, compartilha aqui normalmente desse jeito mesmo. Eu acho que vai dar menos travação. Foi? Aí, deixa assim. Vamos. Acho que vai mais fácil, né?
Tentar deixar muito bonito, às vezes não vai dar certo. Ó, se nós somarmos aqui, então, 9.001 com 14.001, a gente está falando os sites, né, que são endereços, vai. A gente está falando por volta de 3,5 milhões, né, de sites certificados, né? Aqui por volta vai 2,5 milhões, vou arredondar aqui, né? 2,5 milhões de 9.001 e 1.300.000, 1.200.000, 14.001. E aí, correndo aqui no terceiro lugar, a título de curiosidade, a 45.001, que é norma de saúde e segurança ocupacional. Legal, então eu estou tendo aqui um universo de, quase 3,5 milhões de sites certificados nas duas normas. E como que essa certificação é distribuída ao redor do mundo? Não é de se imaginar que a China está em primeiro lugar, né? Então, esse mapa é legal que mostra onde que existe sites certificados na 9001, quase no mundo inteiro, né? Então, as sombras que a gente vê aqui são lugares onde não tem, né? Vamos lá, estava falando das certificações aqui, que eu acho legal esse mapa, né? Que mostra onde nós temos as certificações espalhadas pelo mundo e o desdobramento, né? Então, China está lá em primeiro lugar. A gente vê o Brasil, cadê o Brasil aqui? Ó? O Brasil está lá em 10º lugar, lá, né? Aqui estamos falando em certificações. Então, no Brasil temos ao total de 18 mil, certificados, um total de 30.000 sites endereços, de empresas 9.001. E da 14.001, tem um slide parecido. Vejam que interessante aqui, né? Tem um site lá na Antártida, certificado 14.001, né? Imagina os auditores, né? Fazer uma auditoria lá na Antártida, né? Então, novamente, a China aqui desbanca, né? Mais de quase 400.000 certificados. E o Brasil, né? Onde é que está o Brasil aqui? Né? O Brasil está lá aqui na pontinha, ó. Temos um total na 14.001 de 13.000 certificados e um total de 7.000, arredondando, sites na 14.001. Tudo certo? Tudo funcionando? Vamos embora? Tudo ok? Cadê vocês aqui para me dar um joinha aí? Tudo joinha, beleza? Alô, alô? Faz um joinha se eu estou aqui, se está tudo funcionando. certo, Richard. Vai lá. Obrigado, Albieri. Bom, o que muda aqui, pessoal? O que muda, então, na 14.001? O que muda na 9.001? Lembrando, destacando, reforçando, que a gente está falando da DIS. Então, esse material que a gente está trazendo para vocês pode mudar lá na final DIS, do que vai fazer. A gente está trabalhando em cima do material DIS. Esse material pode mudar. Tudo bem? Disclaimer importante aqui já no começo. Olha o legal aqui. Quando a gente olha a DIS, uma curiosidade, ela vai se referenciar sempre como documento ainda. Ela só vai se autodeclarar como norma lá no final. Então, interessante que toda vez que a gente está lendo lá a DIS, ela fala este documento, este documento, este documento. E ela só vai falar esta norma no final daquele fluxo que eu mostrei para vocês ali antes. Muito bem. Então, quantos requisitos foram alterados? Quantos requisitos foram alterados? Na 9001, aqui, quando eu falo de alteração, eu não estou olhando o tamanho da alteração. Só se mudou ou não mudou, né? Uma análise booleana. Né? Mudou ou não mudou? Sim ou não? Então, a 9001, 2015, tinha um total de 65 cláusulas, tópicos, requisitos. A DIS manteve 65. Um total de 85% alterados. Eu não estou dizendo que alterou. Alterou alguma coisinha. E na 14.001? Na 14.001, aumentou o número de requisitos. Está vendo aqui? Ó, tem 3 a mais. 3 cláusulas ou subcláusulas a mais. É um total de 88% dos requisitos alterados. Então, vamos lá, 9.001 aqui, né? 85, 88. Eu quero destacar, reforçar que aqui a gente está falando só de uma análise de mudou ou não mudou. Simples assim. Olha lá o que era antes. O que é agora? Mudou? Mudou. Então, conta aí. Quantos deu? 85, 88. Vamos lá. Vamos começar com a 14.001.
Lembrando, estamos falando da DIS, e aqui a gente vai pontuar, gente. A gente não vai entrar no detalhe, não é a nossa intenção, né? O pontuar o que, na nossa opinião, né, não tem todos os detalhes, tudo que mudou, mas os principais tópicos de mudança em cada seção, em cada pedaço, em cada parte, tanto da 9001 quanto da 14. Começando aqui na 14, né? Na parte inicial, aqui nas sessões introdutórias 0, 1, 2 e 3, nós temos lá, né? ISO 14001. Uma questão dos termos e definições. A 14001 traz risco como efeito potencial adverso e oportunidade como efeito potencial benéfico. Um pouquinho diferente do que a gente vê na 9001. A gente só quis trazer por isso, né? No mais, sem maiores. Então, risco, efeito potencial adverso, efeito potencial benéfico, bom e ruim, fazendo uma simples explicação. Lembrando que essas sessões aqui, né, 0, 1, 2, 3, né, a parte introdutória, enfim, aqui não existem requisitos auditáveis. Avançando agora para a seção 4, aí sim, daqui para frente a gente começa a falar dos requisitos auditáveis, né? Então, lá na parte de contexto, lá no requisito 4.1, ela vai esclarecer pontos a serem observados que afetam ou podem afetar a organização, né? Com relação ao contexto. Então, quando você está fazendo uma análise de contexto lá, você deve avaliar esses pontos, ó, níveis de poluição, viabilidade de recursos naturais, mudanças climáticas, saúde do ecossistema. Então, ela te direciona, induz a você observar, ou seja, o que dos níveis de poluição, a viabilidade de recurso natural, por exemplo, a água, falta de água, mudanças climáticas, a saúde do teu ecossistema, onde a sua organização está, o quanto isso afeta ou pode afetar a sua organização. Na seção 5, liderança, no tópico sobre política, lá no 5.2, ela acrescenta uma nota sobre outros compromissos específicos, né? Então, você deve considerar, quando está montando a política, esses outros compromissos, que podem incluir preservação dos recursos naturais, proteção da biodiversidade, entre outros. Então, novamente, lembrando que é uma nota, aqui não é um requisito, mas ela induzindo a gente a observar isso. Achei interessante aqui também que na parte da política ela fala sobre os requisitos legais. Quem está aqui comigo tem um mínimo de conhecimento, né? A gente sabe que a política deve ter um compromisso, atendimento dos requisitos legais. Ela muda aqui, ó, eu trouxe o termo do inglês, porque por vezes a tradução pode parecer a mesma. Aí vai depender de como que será a tradução aqui no Brasil, né? Então ela muda do fulfill para meet, né? Então, se a gente for buscar a tradução e tal, às vezes a gente até entende como sinônimo. Mas eu quis destacar, né? Por que a norma mudou uma palavra que por vezes possa parecer sinônimo? Tem algo por trás. Então, ela dá o entender, né? Ó, muda do fulfill para satisfazer, cumprir, para atender, alcançar requisitos legais. O entendimento de maior ênfase, já que estamos falando de requisitos legais. Pô, Richard, é sinônimo, mas sempre me chama a atenção quando as palavras que estão dentro das normas. Pô, por que muda? É só um capricho lá? Não, tem algo por trás, a intenção. E a gente fala muito nos nossos treinamentos, né? Quando você está com dúvida no requisito, você tem que se concentrar na intenção, né? Qual que é a intenção do requisito? Pô, a intenção que dá mais ênfase. Cara, tem requisito legal, né? Vamos atender. É sinônimo? É. Mas eu quis destacar essa questão da maior ênfase na questão dos requisitos legais. 6. Planejamento. A parte de riscos e oportunidades. Lá o primeiro tópico, 6.1.1, ele reduziu. Antes ele era um textinho maior, virou quase nada lá. Por quê? Porque ele passou para o requisito no novo tópico lá, que é o 6.1.4. Né? Vai falar lá de riscos e oportunidades, que a gente viu ali antes
a definição desses dois, né? Adverso, benéfico. A parte de aspectos e impactos, ele esclarece lá, apresenta uma nota esclarecendo sobre o ciclo de vida, ó, né? Deve determinar, perdão, aqui antes do ciclo de vida, né? Destaca sobre que a gente, quando estiver fazendo a identificação dos aspectos e impactos, considerar os aspectos e impactos dos produtos e serviços da organização durante os estágios do ciclo de vida. Estágio do ciclo de vida, então, o que é? Lá a hora que eu arranco a matéria-prima da natureza, sendo bem didático aqui, até esse produto, serviço, entre aspas, voltar, né, para a natureza, a destinação final e assim por diante. Então, observar o aspecto impacto nesse. Ele só, de novo, é uma nota reforçando a intenção do requisito. Outra alteração com relação a aspectos e impactos, ó, deve determinar situações de potenciais emergências. Antes era levar em consideração. Então, sai essa palavra, sai essa frase aqui para deve determinar situações de potenciais emergências. Também uma pequena mudança, mas fortalece. Ó, você deve... Antes era levar em considerações. Um tópico que aí é a opinião do Richard, né? Eu gostei, eu senti a falta, né? Estava muito escondido isso, a questão da gestão de mudança, né? Muito similar ao que a gente encontra na 9001. Né? Então tem lá uma nova cláusula sobre gestão de mudança, similar ao que nós encontramos na atual 9001. Isso aqui eu achei legal, né? A seção 7, seção de suporte. Lembra lá que a gente falou dos requisitos legais? Do fulfill para o meet? Então, isso aqui volta a aparecer no 7.2, que é de competência, no 7.3, que é de conscientização, no 7.4, que é de comunicação. Deixa eu tomar uma água aqui. Satisfazer, né, para atender requisitos legais. Então, essa frase aqui, né, do atender requisitos legais, vai aparecer no 7.2, competência, no 7.3, conscientização, no 7.4, comunicação. Essa mudança nas palavras. Um detalhe que me chamou a atenção, informação documentada. Lembra lá, o pessoal que tem um pouquinho mais de domínio, que tem de cor os requisitos. Lembra que informação documentada era a subcláusula 7.5. Agora não. Achei interessante que toda a parte de informação documentada, onde fala sobre como a gente faz a gestão e assim por diante, foi para dentro do 7.4, dentro de comunicação. Não sei se isso vai ficar, tá? Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que vai voltar para 7.5, mas é a opinião do Richard, né? Seção 8. Aqui eu achei também interessante essa mudança para fortalecer a intenção, que gerava dúvidas no mercado. No requisito 8.1, ele vai falar lá sobre um pedaço, uma frase, um pedaço do requisito sobre gestão de fornecedores, resumidamente. E aí tem um parágrafo reforçado lá que fala sobre isso, né? E muda de novo, eu trouxe as palavras em inglês, né? Porque a gente não sabe como que será a tradução aqui, né? Qual que será a palavra, o termo usado no português precisamente. Então, muda desse aqui, ó, outsource process para externally provide process, product or services. Basicamente assim, antes dava a entender assim, é só os terceirizados então. Dava essa interpretação. Agora fica claro assim, não. Cara, resumidamente, você tem que cuidar dos teus fornecedores, que provê processo, produto ou serviço. Deixa mais claro, você tem que fazer gestão, né? Estabelecer controles ou influências sobre eles. 8.2 lá de resposta às emergências, alinhado com o 6.1. Lembra lá no 6.1 que antes eram identificadas, agora é situações que foram determinadas, você tem que ter o teu plano de resposta à emergência. Só um alinhamento de conceito que veio lá do 6.1. No 9, avaliação, auditoria. Aqui eu também gostei. Se eu gostei ou não, deixa claro que é a opinião do Richard só, né? Deve definir o objetivo da auditoria. Por que você está fazendo auditoria? Então, deve definir o objetivo da auditoria. Não fazer por fazer.
Não fazer auditoria porque é obrigado a fazer. Não fazer auditoria porque o auditor dá certificador. Não. Qual é o teu objetivo? Deve definir. Gostei desse tópico aqui também. A parte da análise crítica da direção, avaliar mudanças nos requisitos e desejos de partes interessadas. Já tinha isso, só que ele complementa com que são relevantes para o sistema de gestão ambiental. Para focar assim, cara, mudou o requisito de parte interessada? Mudou. Ah, mudou. Agora a parte interessada não quer mais isso, quer outra coisa. Tá, mas isso é relevante para o sistema de gestão ambiental? Ele dá esse foco, fala, olha o que é relevante para o sistema de gestão ambiental. Na saída da análise crítica, agora é uma subcláusula, né? Ficou como uma subcláusula, antes ficava dentro, uma coisa só, né? Ele muda a palavra saída para resultados da análise crítica. Aí eu falei o que eu gostei e o que aí é a opinião novamente, né? Ele tira a palavra ações lá de uma subtópico lá dentro do requisito, né? Então não há necessidade de estabelecer ações, apenas decisões. Então não é que você não vai fazer, né? Mas ele tirou a palavra, né? A DIS tirou a palavra ações para botar só decisões. Pode, né? Não, mas decisão é uma ação. Mas poderia ter deixado a ação, mas novamente, né? Então, um detalhe aqui: não existe essa palavra, ficou somente decisões. Decisões devem ser tomadas. E na seção 10 de melhoria? Foi excluída a subcausa 10.1, tá? Generalidades, que na boa também é uma cláusula lá que só explicava. A parte de não conformidade, né? Uma pequenininha mudança, né? Determinar não conformidades similares que podem ocorrer, antes poderia. Então, você pode ocorrer uma pequena mudança também na forma da escrita para dar ênfase. Olha, você está avaliando não conformidade, avalia se essa não conformidade, se não conformidades similares podem ocorrer. Para fechar, na 14.001 aqui, na melhoria contínua, então o texto que estava lá no 10.1 veio para dentro aqui, e ele trouxe dentro da subcláusula da melhoria contínua, que é a não conformidade como dado de entrada para melhoria contínua. Esse tópico, confesso que eu fiquei um pouco na dúvida, né? Porque se já tem a parte de não conformidade, por que entra aqui também? Mas está lá, é uma mudança que teve no tópico de melhoria contínua. Alguns destaques, prepara o print screen aí agora, né? Da 14.001, lembrando que esses destaques são opiniões nossas, não são da 9.001, nada disso, né? Então, a questão da gestão de mudança, um destaque, né? Tem uma cláusula lá, fala assim, olha, você tem que cuidar das mudanças no sistema de gestão. Mudança, ela nasce sempre de forma benéfica, né? A gente quer mudar para melhor, mas se não cuidar dela, nós sabemos que ela pode prejudicar e muito os resultados da organização, o sistema de gestão como um todo. Na laia, lá nos aspectos de impactos ambientais, determinar situações de emergência, antes era levar, em consideração agora determinar. O objetivo de auditoria lá no 9.2. Esses foram os breves destaques com relação a 14.001. E a 9.001? Bom, a 9.001, seguindo o mesmo roteiro aqui, vocês estão aí ainda? Estou aqui, tudo certinho? Cadê vocês aí? Só dar um joinha. Tudo certo? Tudo ok, certo. Beleza? Na 9.001, seguindo o mesmo roteiro, começando pelas sessões, na sessão introdutória faz menção ao anexo A, que talvez textualmente é uma mudança, uma grande mudança, né? A 9.001 traz um anexo, que ele chama de anexo A, muito robusto, que explica cada cláusula da 9.001. É um texto bem interessante, mas não é um texto auditável, que ajuda aí, é um guia para a interpretação dos requisitos. Aquela figura do PDCA teve uma alteração nela, né? Uma pequena alteração, enfim, mas sem muito impacto. Excluído lá um tópico que falava sobre pensamento baseado em risco, ele leva lá para o anexo A e descreve alguns termos e definições, né?
essa parte, confesso que termos de definições, não acredito que fique, mas é uma opinião minha, porque tem a própria ISO 9000, né, que fala sobre termos e definições. Mas é a opinião do Richard. Avançando para a seção 4 do contexto, aquela questão que a gente já sabe que tinha um adendo, né, das mudanças climáticas, tanto no que deve ser considerada tanto no contexto quanto nas partes interessadas. Antes era um adendo, agora entra dentro do requisito. Nas notas, lembrando que notas não são auditáveis, né, são só textos que ajudam na interpretação, no entendimento. A DIS traz novos tópicos, né? Por exemplo, no contexto externo, avaliar o âmbito político, no contexto externo, né, traz novos exemplos, a direção estratégica e recursos. Achei interessante isso também. Você olha para dentro, né, e considera aí a tua direção estratégica, considera os teus recursos, né, a tua capacidade, enfim. Seção 5. Talvez uma grande mudança aqui, eu acredito que vai gerar bastante debate, é o quê, né? Lá no tópico 5.1, fala sobre alta direção, né, as responsabilidades da alta direção. Deixa eu tomar uma água. Vai falar, né? A alta direção deve dar direção, né? Dar direção para o sistema de gestão. Traz 2 novos conceitos. Traz lá aqui, cultura de qualidade e comportamento ético, que a direção também é responsável por isso, pela desenvolver essa cultura de qualidade com base no comportamento ético. Esse texto que está aqui embaixo é um texto que está lá no anexo da DIS, né? Comportamento ético faz parte da cultura de qualidade e é fundamental para o comprometimento da alta direção. Comportamento ético faz parte da cultura e é fundamental para o comprometimento da alta direção. Se um condicionante aqui, né, o comportamento ético não for o guia, os aspectos da qualidade não podem ser determinados. Essa frase que está no anexo eu achei bem interessante e conecta, né? Porque lá no requisito só fala assim, a alta direção deve promover cultura da qualidade e comportamento ético. Fica um negócio vazio. O anexo traz a riqueza aqui para a gente entender o que é e como, né? Atender esses 2 tópicos. Na política, uma pequena mudança que tem um impacto legal. Antes era assim, a política deve ser comunicada / entendida. Agora, em vez de estar do ladinho, assim, comunicada e entendida, viram para baixo. Para destacar essa questão do entendida, que ficava, né, junto ali com o comunicado. Comunicado, entendida, é a mesma coisa. Não, peraí, está separado. De novo, são as pequenas mudanças que tem um porquê fazer. Para que serve uma política? Por que a norma quer que a política seja comunicada e entendida pelas pessoas, por todo mundo que está envolvido ali no sistema de gestão? Comunicada e entendida. Não só um papel na parede, ou um flyer, ou um banner, enfim, pendurado lá. Comunicada e entendida. Na seção 6, planejamento, riscos e oportunidades, separado. Antes era junto, agora está em 2 subcláusulas. 6.1.2 vai falar de risco e 6.1.3 vai falar de oportunidade. Aí a definição, né, dentro da 9001. 9001 traz risco, efeito da incerteza. E ela traz também como oportunidade o quê, né? Um tempo ou conjunto de circunstâncias que torna possível fazer algo. Essa é a definição que nós encontramos dentro da DIS. Na parte de gestão de mudança, tem novas alíneas. Mudança, eu preciso monitorar a eficácia, comunicar, revisar os resultados dessas mudanças. A parte, seção 7 de suporte, né, vai falar lá sobre o ambiente de operação. Ela comenta que alguns fatores dependem, né, conecta com os termos, as frases que a gente viu anteriormente lá na alta direção.
O ambiente de operação depende da cultura de qualidade e comportamento ético. Traz de novo esses conceitos para dentro do requisito fala o ambiente. Na gestão de conhecimento, requisito 716, e aí a opinião, destaco novamente do Richard, é um requisito muito poderoso, mas esquecido, né? Dentro aqui dentro da 9001, ela traz novos verbos: reter, aplicar e compartilhar. Quando a gente fala de gestão de conhecimento, não tem como não falar de dois senhores que cunharam esse termo, né? O senhor Nonaka e Takeuchi são famosos aí por serem os pais, podemos assim dizer, da gestão de conhecimento. Eles possuem um livro, entre vários, né, que é muito bacana, que é A Espiral do Conhecimento. É um livro muito legal, fica a dica aqui para vocês, e fala muito parecido com o que a gente está encontrando aqui na 9001, né, nesses novos verbos. Gestão do conhecimento: reter, aplicar e compartilhar. Turnover é uma dor para muita gente, né? Então, a importância desses verbos. Esse requisito eu gostei bastante também. Conscientização, nova linha. Ó, conscientes da cultura, da qualidade e do comportamento ético. Lá na parte de conscientização, ele traz de novo que as pessoas devem estar, né? Antes era a alta direção que tem, agora da alta direção sendo desdobrada para todo o sistema. Lá, por exemplo, aqui no ambiente, por exemplo, aqui na conscientização, que as pessoas conscientes da cultura, de qualidade e do comportamento ético. Operação 8. Comunicação com o cliente. Informação sobre contingência, já tinha lá, escondidinho, só que ele traz essa nova palavra: interrupções. Então, com a comunicação com o cliente, eu preciso prover informações de contingência / interrupções no fornecimento. Então, deixa claro o que a gente está falando de contingência, né? Ó, interrupção de fornecimento do produto ou serviço para o teu cliente. Adicionado uma nota lá como forma de comunicação, que não é uma coisa, uma atualização, né? Rede social, site, treinamentos, é uma forma também de se comunicar com o cliente. Dentro da operação ele fala, né? A mudança ela aparece várias vezes dentro da norma, né? Em alguns momentos dentro da 9001, e tem lá dentro do 8.2 também, né? A parte de mudanças. Mudança, análise crítica nos requisitos. Por exemplo, aqui eu estou dando um exemplo prazo, né? Deve ter informação documentada disponível. E fornecedores, lá na gestão de fornecedores, no 8.4, ele traz aqui que para desdobrar os requisitos dos clientes e partes interessadas aí para a cadeia de fornecedores, né? Um negócio que era meio óbvio, mas não estava escrito, agora está destacado. Ó, tem que desdobrar requisito de cliente e de parte interessada para a tua cadeia de fornecedores. Na seção 9, avaliação, a parte de satisfação de clientes, acrescentado uma nota lá, utilização de redes sociais. Na auditoria, assim como nós vimos lá na 14.001, né, deve definir o objetivo da auditoria. Análise crítica da direção. Vou começar por baixo aqui, ó. Antes era saída, agora é resultado. Eliminada a palavra ação, era antes estava escrito assim, né? Deve incluir decisões e ações. Essa palavra ação foi excluída, ao menos na versão diz, né? Revisar mudanças nos requisitos e desejos de partes interessadas, também um pequeno destaque aqui, sem maiores grandes mudanças, tá? Então, aqui dos objetivos e a saída da parte da palavra ação. Fechando na seção 10, não tem mais melhoria contínua? Não, calma lá. Só teve uma mudança da cláusula, tá? Então, eles juntaram a parte que era no 10.1, então, ó, não tem mais a melhoria, mas, na verdade, a subcláusula foi acrescentado na 10.1, né? Então, que era 10.3, virou 10.1, uma pequena alteração de cláusulas lá. E incluído o termo, a frase, considerar melhorias no processo. Isso aqui também
uma parte interessante, né? Antes falava melhorar o sistema de gestão, melhorar... Não, agora tem lá, melhorias no processo, além do produto, serviço, etc., que já existia. Destaque, lembrando que os destaques nosso aqui da Interaction Plexus, não é da 9001. Não tem como não destacar a questão da cultura, da qualidade de comportamento ético. Essa parte aqui, tenho certeza que será bastante fomentada aí no mercado. Riscos e oportunidades desdobrado, né? Antes ficava junto, agora são duas cláusulas, ou seja, necessidade de identificar risco, necessidade de identificar oportunidade. Questão de mudança, comunicar a mudança. Gestão de conhecimento, reter e compartilhar os conhecimentos organizacionais. O objetivo, definir objetivo de auditoria. Outro ponto. E eliminação lá da palavra ação, né? Deve incluir ações na saída da análise crítica. E melhoria de processo. São os destaques, lembrando que são destaques nossos de mudanças que nós tivemos na DIS da 9001. Como é que estamos até aqui? Estamos bem? Legal? E aí? Agora fica a pergunta, certo? Quando é que isso vai sair? Quando é que isso vai ser divulgado? Quando é que eu vou comprar? Quando é que vai ter treinamento? Quando é que... Bom, vamos dar uma olhada? Lembrando que nós estamos falando, vamos falar aqui de previsão. Beleza? Tá na tela aí, beleza? Deixa eu só ajeitar minha tela aqui. Ó, previsões de lançamento. Destaque que são previsões. Tudo bem? Para 14.001, que está na frente, a previsão dela é agora março de 2026. Está aí, né? Tá no forninho. Então já estamos em novembro, 4 meses, vai. 4 meses para sair a ISO 14.001. A 14.001 vai sair na frente. Por quê? Porque a previsão da 9001 é lá em setembro, só lá em setembro. Lembrando, destaco, reforço, tá, gente? Isso aqui são previsões, pode mudar, sei lá, pode passar para 2027, como pode sair tudo em janeiro. Não, janeiro não sai. Não, daí eu exagerei. Mas são previsões. E aí outra grande pergunta, beleza, Richard, a hora que sair ali em março, em setembro, tal, né? Quanto tempo eu tenho? Geralmente, lembrando que isso também pode alterar, o tempo para transição é de 3 anos. Richard, tá, beleza, vi aí o que mudou, show de bola, tal. O que que eu faço? O que que eu faço nesse caminho, né? Bom, primeiro, ponto importante, né? É que a gente está falando de uma DIS ainda, certo? O objetivo aqui é você estar ciente do caminho que está sendo tomado das mudanças, ok? Ok. Nesse caminho, o convite do que fazer é o seguinte: aproveita que o assunto, né, está quente. Para quê? Para identificar quais são as dores hoje do teu sistema de gestão. Tá? Vejam que a norma está puxando lá, a 9001 principalmente, para a questão da alta direção, cultura de qualidade. Né? Identifique, então, quais são as suas dores. Aproveite para já ir fomentando revisão dos teus processos de gestão como um todo, melhorar os padrões, reciclar práticas, de forma geral, gerar competências. Então, aproveite que o assunto de revisão, tanto da 9001 quanto da 14.001, está nos Trend Topics, para fomentar isso aqui dentro do teu sistema de gestão. É isso que a gente quer falar. E principalmente, gente, aproveita que o assunto está nos Trend Topics, vai ser falado, vai aumentar, né? Revisão da 9001, revisão. Aproveite para fortalecer as competências da equipe como um todo. Competências a gente pode fortalecer através de treinamentos, reciclagens, workshops, webinar, palestras,
Várias são as formas de vocês fortalecerem as competências da equipe. Onde vocês encontram a gente, meus queridos? Vocês encontram a gente, caso vocês precisarem, né? Vocês encontrarão a gente nas redes sociais, lá no LinkedIn, lá no Instagram, no nosso YouTube também, telefone, e-mail, várias são as formas que nós temos para aumentar o relacionamento com vocês. Nosso site, inclusive. Nosso site também. Muito bem lembrado, Paulo. Obrigado. Palavras finais, gente. Aqui é de um xará meu, Richard Barrett. O capital cultural é a nova vantagem competitiva. Organizações não se transformam. As pessoas é que o fazem. Essa transformação começa com uma liderança. Frase aí adaptada do xará meu chamado Richard Barrett, que tem um livro maravilhoso chamado Organizações Dirigidas por Valores.